Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Cabeleireiro. Esse é um programa, um projeto que nasceu para que eu pudesse ficar um pouco mais perto dos profissionais que uma vida toda, durante toda a minha carreira, lá se vão 39 anos, me acompanhou, todo o profissional que me acompanhou nessa trajetória toda, porque além do salão eu sempre ministrei muitos cursos, tanto particular como para a marca L'Oréal, todo mundo me conhece muito daí. E o Papo de Cabeleireiros é um programa, de verdade, é o meu programa de TV, que eu pensava muito em ter essa oportunidade de estar mais próximo, de conversar, de poder compartilhar coisas que eu aprendi, né, as minhas experiências. E por que não oferecer um caminho para que você pudesse encurtar o seu, né? De repente, coisas que eu tive que vivenciar, que hoje eu falo, poxa, não precisa isso, vá para o caminho de cá, vai para o caminho dali, e talvez alertar você para algum detalhe que a gente às vezes na correria do dia a dia não está nem prestando atenção. Então eu gostaria de acolhê-los, de trazê-los para o meu universo, para o meu mundo e aqui compartilhar com vocês muito do que eu sei e muito do que eu ainda vou aprender. Bom, quem sou eu? Eu sou Jo Nascimento, sou cabeleireira há 39 anos, sou embaixadora da L'Oréal há muitos anos já também. Muitas pessoas me conhecem desse meu contato com a marca, né, e dos cursos que eu já dei aí pelo Brasil afora, inclusive e fora do Brasil também. E eu comecei o meu salão muito pequeno, dentro de casa, como muito de vocês, né? Então foi realmente uma história, uma trajetória em que eu posso dizer que passei por todas as partes, por todas as fases, desde o início em que você é sozinha, em que você faz tudo, de todas as perguntas e dúvidas, da busca, da saga pelo aprendizado. Me formei numa época em que a informação chegava de uma maneira muito mais reduzida, não como é hoje, né, que a gente tem a internet que facilita tanto. Vocês estão me vendo por aqui, para ter essa informação que eu vou passar aqui hoje, eu tinha que buscar, eu tinha que viajar, e enfim, as pessoas também não estavam muito dispostas a compartilhar. Como hoje a gente vê, o mundo mudou bastante e graças a Deus isso ficou muito melhor. Aqui no Papo de Cabeleireiros, eu vou abordar assuntos do nosso dia a dia. Coisas que acontecem, coisas que a gente pode almejar, inspirar. Eu queria muito inspirar vocês para conquistar uma carreira realmente de sucesso, para que vocês possam também vir aqui para o nosso lado, né, de profissionais que conseguiram chegar, né? Na verdade, sei lá se a gente chega onde quer, nem sei o que é o que a gente quer, cada hora a gente quer uma coisa, mas poder prosperar e crescer na profissão de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais fácil. Talvez as dicas que você ouça aqui, você fala, caramba, já sei, nem fez diferença na minha vida. E às vezes não, falo, caramba, eu nunca tinha pensado sobre isso. E essa é a ideia, bater papo, trocar ideias com vocês. E aí nasceu o Papo de Cabeleireiros. Vem comigo, que nesse episódio nós vamos falar sobre um tema que pouco se fala e pouco se pensa, que é a saúde do profissional. Você já pensou quantas horas você fica de pé? Se você já é da área, você tem ideia de quantas horas você fica de pé durante o dia? Você tem noção de quantas vezes você eleva o seu braço, você o mantém em suspensão? Quantas horas no seu dia? Você já fez essa conta? Se um dia você fizer, você vai assustar. No mínimo, se você já trabalha com salão, você fica umas 12 horas de pé, em volta da cadeira. E dá, em média, 10 mil passos dentro do seu espaço, mesmo que ele seja pequeno. A gente não tem esses números, né? Eu também não tinha. Depois que eu tive um problema sério aí com o meu braço e por isso eu tô aqui para falar desse assunto, comecei a fazer essas contas, comecei a observar um pouco mais esses dados e realmente eu me assustei. Eu nem sei como eu cheguei com tantos anos de carreira. Só tem isso que eu vou falar, que eu vou contar aqui para vocês, que eu acho até que é pouco, pelo que eu só usei e eu não cuidei, né? E é por isso que eu queria muito convidar vocês a, já do começo, se você está começando agora, ou se você pretende vir para essa carreira, ou se você já é um cabeleireiro de muito tempo, parasse para pensar e a partir de agora mudasse alguns hábitos, pequenos hábitos, coisas simples que você pode melhorar muito a sua qualidade de vida. Então bora lá para mais um Papo de Cabeleireiros e hoje nós vamos falar de ombro, dores no braço e da saúde do profissional cabeleireiro. Como muitos aqui, eu comecei a trabalhar sozinha no salão pequeno de fundo de quintal
E, obviamente, não tinha grande formação na época, né? Até porque nos anos 80 a gente não tinha muito aonde buscar essas informações, né? As escolas de cabeleireiro eram bem reduzidas, eram pouquíssimas, eu sou do interior de São Paulo, estavam longe de mim. O meu poder aquisitivo também não me permitia grandes estripulias, então eu tinha que lidar com o que eu tinha. E como muitos, né, de nós, a gente começa a trabalhar de ver outro profissional, ou porque a gente já nasce com esse dom, né? E acabamos nos iniciando na profissão sem grandes preparações. Sem grande preparação profissional, com a expertise realmente do corte de cabelo, da coloração, que aderá do que como devemos ter postura profissional, como devemos nos posicionar durante o corte. Isso então, coisa que somente hoje eu acredito que tem informações oficiais, porque até bem pouco tempo era tudo meio no achismo, ou depois que você se descobria acometido por aquela doença ou por aquela enfermidade aí com os órgãos que mais a gente usa. E não foi, obviamente, diferente comigo. Eu vim trabalhando sempre nesse ritmo muito alucinado, como eu sou muito apaixonada por tudo que envolve a profissão, eu acabo exagerando um pouco, né? E o número de horas de pé, usando os braços, sempre foi, obviamente, exagerado na minha vida. Fiz isso sem pensar. Eu sempre digo hoje que eu sempre usei muito a minha estrutura, mas nunca cuidei. Eu só usei. Vale, gente, para o corpo o que vale para qualquer máquina, né? Se você pega um liquidificador, só usa, nunca lubrifica, nunca dá um descanso para ele, bate coisas pesadas, até coisas mais pesadas do que ele aguenta. Chega uma hora, ele vai dar pau, ele vai parar de funcionar e ele vai precisar de conserto. Às vezes tem e às vezes não tem. Para o cabeleireiro tem uma estrutura complexa, né? Porque a gente usa praticamente o corpo todo enquanto estamos trabalhando, por trabalharmos de pé, por excesso de horas de pé. Desde a maneira com que a gente fica posicionado atrás da cadeira, que é a posição em que a gente trabalha, a posição que a gente faz para conseguir chegar próximo do cliente ou não, tudo isso a gente usa demais a estrutura sem pensar. Vocês pensam sobre isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Sei, acho que a maioria não. O que aconteceu? Quando em 1900 e bolinha, eu fui para Paris para me aperfeiçoar, para me transformar realmente numa cabeleireira do que eu acreditava ser uma cabeleireira com formação bacana. Eu fui para uma escola muito importante, muito conhecida na época, para fazer a minha formação. Quando eu cheguei lá, eu já tinha 10 anos de profissão. Lembra? Eu comecei nos anos 80 e a saída a Paris foi em 1994. Era uma escola muito poderosa, muito conhecida, que não aceitava estrangeiros, mas eu consegui, através de amigos e da própria L'Oréal, conseguir frequentar essa escola. Muito bem. Eu já tinha 10 anos de profissão, eu já era meio famosinha por aqui. E um dos trabalhos que eu fazia com maior excelência, que vinham pessoas da minha região toda, era o corte Chanel. Então, pensem bem, o Chanel era o meu carro-chefe. E ficava bonito mesmo, eu achava. Enfim, no primeiro dia de aula dessa escola, gente, eu tô encurtando aqui, porque senão, né, vai dar uma novela. Eu cheguei lá, né, toda animadinha com essa que vai ser, né? São salas com só 5 alunas, né? Todas estrangeiras, só eu lá, né? Latino-americana, enfim. Desculpa, falei todas estrangeiras, não, todas francesas, só eu de fora. E louca, né, para começar, para aprender. E o primeiro contato com todo mundo foi um boas-vindas e um primeiro atendimento. Nesse primeiro atendimento, você fazia o atendimento por completo. A escola funcionava com um salão escola. Então, depois que você terminava o curso, você ia para esse salão escola trabalhar literalmente. Eles cobravam pelos serviços e não era barato, porque era uma escola famosa. E só estavam naquela escola profissionais que já estavam se aperfeiçoando apenas. E lá fui eu fazer meu primeiro atendimento. Era atendimento por completo assim, da abordagem do cliente na recepção, levar para a cadeira, preparar o cabelo no lavatório, tudo, até o tchau, muito obrigada, até a próxima. Eu torci tanto para que a cliente que coubesse, a modelo que viesse para mim fosse um Chanel, gente, que acho que o meu anjo da guarda falou, deixa eu ajudar essa menina, né? Ela tá, vamos lá, vamos botar um Chanel para ela mostrar que ela conhece.
Sentei na cadeira e fiz o meu máximo, o meu melhor. Todos os meus malabarismos, me abaixava e virava. Achei que o cabelo ficou incrível. Olhei para a cara da francesa, perguntei se ela tinha gostado. Ela só me disse muito obrigada. Falei, caramba, que frieza. Mas tá bom, né? Francês é assim mesmo. Mas eles eram orientados a não dar muita informação. Para esse primeiro atendimento era assim, eles só agradeciam e não ficavam muito de papo. E o francês também não é essa coisa como o brasileiro, que fica de oba-oba, né? Tá bom. E eu louca para saber, né, escutar algum comentário do meu magnífico, ficou lindo o cabelo, gente, ficou incrível. A francesa tinha um loiro maravilhoso, ficou, e na época era aquele Chanel, sabe, bem certinho, bem alinhadinho, não tinha um fio fora do lugar. Ninguém falou nada. Tchau, até amanhã, nossa próxima aula. Falei, caramba, vou ter que dormir com essa dúvida. E fui embora para minha casinha, que eu aluguei um apartamentozinho, né, para ficar essa temporada lá. Não dava para ficar em hotel, né, gente? Era caro. E no dia seguinte, vamos lá, comentário de um por um. Gente, se eu tivesse um buraco para me enfiar, eu teria me enfiado. Eu simplesmente não sabia nem segurar na tesoura, quanto mais fazer um belíssimo Chanel. Ficava belíssimo porque sei lá, porque eu tinha dom pro negócio, porque ficava, mas eu não tinha postura atrás da cadeira. Eu não sabia segurar na tesoura. Eu não sabia nada da ergometria da tesoura, né? Eu até deixei uma aqui perto. Primeira coisa que eu fazia quando eu comprava uma tesoura era tirar esse apoio aqui, ó, porque eu achava que atrapalhava, batia no rosto da cliente. E eu, para fazer uma bela figura, comprei uma tesoura nova para levar para o curso, né? E deixei o rabinho, já tirei essa hastezinha e deixei em casa, nem levei. Eu tive que comprar uma tesoura lá, eu tive que comprar outra tesoura lá, porque você não corta cabelo sem esse apoio, né? Existe uma maneira correta de você segurar. O dedo, cada dedo aqui tem uma função. As lâminas da tesoura de corte, elas movimentam como uma tesoura de cortar tecido, de cortar papel. A lâmina da tesoura, ela fica paralisada e só quem mexe é a lâmina superior. A lâmina de baixo, ela fica totalmente estabilizada. Gente, nunca tinha ouvido falar nisso. Eu vou explicar melhor depois para vocês como é que funciona essa questão da tesoura. Hoje o assunto não vai ser tesoura, mas eu venho aqui para falar direitinho. E assim foi. Então, eu tive o privilégio de lá no começo da profissão aprender que a postura que a gente tem para cortar o cabelo é muito importante. É claro que depois que você já desenvolveu hábitos, é difícil de você tirar. Eu já tinha 10 anos fazendo, vamos falar errado, não foi simples eu corrigir meus movimentos. Mas como eu tive que ir lá para poder continuar o curso fazer certo, quando eu voltei para o Brasil, eu já vim com isso intrínseco, com isso incutido na minha cabeça e no meu gestual. Outra coisa, nós ficamos apoiados, se você reparar, você de pé cortando o cabelo, você está sempre apoiada numa das pernas. Eu também fazia isso. A gente tem que apoiar nas duas, distribuir o peso do corpo nas duas pernas, com os joelhos sempre levemente semi-flexionados. Sabe quando você vai fazer exercício na academia, que você faz aquela flexãozinha leve no joelho, para não ter lesão? Exatamente assim, como se você fosse fazer um exercício físico. Abdômen totalmente contraído. Gente, quantas vezes a gente tá parecendo um orangotano cortando cabelo, toda torta, apoiada numa das pernas, muitas vezes até encostado na cadeira. Isso, além de não ser bonito, né, porque o francês, né, o europeu, na verdade, profissional, ele cuida muito da parte estética de tudo, mas não pensando na estética, pensando na saúde mesmo. Isso é muito importante e a gente não para pensar. Se você não tiver alguém te alertando, te orientando, você não para pensar sobre isso. Então, fazer o certo, né? Começar já a aprender a se posicionar apoiando nas duas pernas, sempre apoiando o corpo, distribuindo o seu peso nas duas pernas. A sua coluna sempre ereta. Nossa, como que eu vou lembrar disso? É só murchar a barriga. Murchou a barriga? Que você vai praticar um abdômen aí o dia todo, imagina como vai ficar bom, isso vai ficar definido, vai ficar bom. E você já alinha, já fica alinhado, e assim você vai trabalhar. Ju, é muito difícil, não é?
Depois disso vira hábito e você não consegue fazer separado, não consegue fazer diferente. Outra coisa que eles pedem, e aí eu não cuidei muito, foi uma coisa que eu sempre fui mais relapsa, é nunca elevar o braço acima do 90 graus. Hoje, como eu já vou contar para vocês, eu tenho um probleminha no ombro direito por excesso, eu não consigo levantar mais esse braço a 90 graus sem dor. Eu tenho uma limitação. Até tô melhorando, gente, eu não fazia nem isso. Eu tô num tratamento que eu já conto para vocês, é muito intenso, com uma equipe multidisciplinar, para poder preservar o que ainda não está danificado. Porque recuperar é só cirúrgico e eu vou evitar ao máximo uma cirurgia. Então, não levantar, sabe a asa? Sabe quando a mãe fala, não, abre, ergue a asa para comer, mantém os braços fechados? Para o cabelo é exatamente a mesma coisa. Cola o seu cotovelo e tenta. É difícil? Nossa, eu não consigo. É treino. Claro, precisa colar, né, gente? Mas quanto mais baixo você trabalhar com seus braços, menos problema você vai ter. Nós trabalhamos o tempo todo com o braço em suspensão, ele erguido. Para você sustentar o seu ombro, toda essa estrutura do manguito rotador, ela está trabalhando. E os ligamentos, os tendões estão ali trabalhando. Isso não tem como fugir. Para nós trabalharmos com o cabelo, nós vamos precisar, principalmente o corte, nós vamos precisar dessa estrutura. Então, trabalhar preventivamente. Como que o que eu não fiz? Eu nunca me dediquei a uma musculação, a um exercício de alongamento, a um exercício de mobilidade, pensando nessa estrutura. Eu só quis usar o liquidificador, mas não quis preservar, né? Nem limpava, né? Deixa lá, vai pondo, vai usando. Chegou uma hora, até que demorou, chegou uma hora, ele gritou. Então, o que a gente puder fazer preventivamente, o que eu hoje digo que é lei? Musculação. Você tem, mas eu não gosto. Remédio, tipo tomar remédio, ninguém gosta. Mas eu prefiro fazer outras atividades, eu gosto de fazer corrida, faça o que você quiser, faça spinning, faça corrida, faça tudo, mas a musculação é remédio para você. Você tem que colocar, mas eu não tenho grana para pagar uma academia, não precisa. Você pode ter seus pezinhos. Gente, agora na pandemia, o que a gente viu de orientações na TV, nos vídeos, no YouTube, que tem de tutorial ensinando você a fazer atividade física em casa, fortalecendo com saquinho de açúcar, com o que você tiver, até ensinando a fazer pezinho com meia, não é desculpa. Se você não tem como investir num profissional para te orientar, você consegue sim fazer. Tem vários programas, aqui na internet está cheio de programas para que você possa fazer esse tratamento de fortalecimento. Por quê? Eu tenho que fortalecer a musculatura, não é para ficar musculoso, não é para ficar, claro, se vier esse benefício, todo mundo gosta, mas porque são os músculos que sustentam toda essa parte óssea e toda essa parte dos ligamentos, toda essa parte dos tendões. Quando você tem a musculatura fragilizada, o tendão vai trabalhar muito mais. E chega uma hora, o que aconteceu comigo, eu tenho, até para vocês entenderem, eu tenho 75% do tendão do braço desse braço direito rompido. E eu nem sabia, eu tava indo. Aí começou uma dor insuportável, eu comecei a acordar de madrugada com uma dor, mas uma dor, não dá para explicar o que é uma dor. Eu fico imaginando quando rompe, realmente pessoas que não conseguem, o tendão rompe deve ser horrível, porque é uma dor que te acorda de madrugada, você não tem posição, você põe de um jeito, é muito ruim. Durante o dia, enquanto você está trabalhando, como eu mantenho a postura do braço, e por manter a postura correta, eu demorei para perceber que eu não fazia. Gente, eu melhorei muito, eu não fazia nem isso aqui. Eu demorei para perceber que eu não estava mais com essa mobilidade. Braço para trás, não consigo mais, e até nem devo. Eu não devo nunca levantar esse braço acima dos 90 graus e nem levar ele para trás, porque o tendão, como ele está rompido, eu estou hoje num tratamento para preservar esse 25% que ainda não rompeu, para ele se estabilizar aí. Então, todo o tratamento que eu estou fazendo é para isso. Já explico melhor como funciona. Mas eu estou aqui tentando te alertar. Não chega nesse ponto.
tá? Não chega. Se você já chegou, ok, vamos lá, vamos tratar e vou falar como eu tô tratando e como eu tô conseguindo resultados muito bons, graças a Deus. Mas vocês que não chegaram nesse ponto, não deixem chegar. Já comecem a prevenir com antecedência. Já comecem a preparar essa musculatura. Toda a sua parte do core, né, que a gente chama, que é essa parte do abdômen, abdominal, para ficar barriga tanquinho. Imagina eu, né? Quase 60, não vou ficar mais com barriga tanquinho, né? Só se me dedicasse demais. Mas enfim, não é para isso. É para fortalecer uma musculatura que a gente não vê. Essa musculatura do core, essa musculatura interna do manguito rotador, nem é aquela que a gente vê quando você malha, que você fica com o bracinho. Geralmente você vê esses músculos que aparecem mais, mas a que protege a nós profissionais de cabelo, a gente nem vê. Então, por isso que a gente até nem liga muito. E mesmo quando você está trabalhando, agora eu estou trabalhando intensamente, se olhar meu braço não é um braço musculoso. Não é um braço definido, até porque eu sou italianona, né? Bração de polenteira. Família, eu já tenho esse braço, eu posso pesar 40 quilos, eu tenho um braço gordo, né? Então, isso nem me iludo de ter braço muito musculoso. Mas quando você vai tendo ganhos de movimento, de mobilidade, gente, não tem preço. Eu comemoro, meu personal, minha físio, a gente comemora a cada centímetro, milímetro que eu consigo subir meu braço, a gente anda comemorando. No começo, a gente comemorava a 1 hora, 2 que eu conseguia ficar sem dor, sem remédio. Porque foi terrível. Porque aí quando chegou no limite, que aí eu fui para os exames todos, e ressonância, e enfim, me viraram de ponta cabeça, né, para achar. Achar estava muito claro, mas para identificar exatamente o que estava acontecendo, fiz uns exames bem minuciosos. E descobriu-se a seriedade da coisa numa pessoa que trabalha com esse movimento e não pretendo parar, né, gente? Não é assim, então tá bom, então você a partir de agora você não faz mais esse movimento. Num dos médicos, foi uma saga, né? Eu fui em vários médicos. Num dos médicos que eu consultei, ele falou assim, olha, faz assim, então agora esse movimento aí do corte você não pode fazer mais, tá bom? Então você varia, você faz uma escova, depois você faz uma maquiagem, depois você dá um intervalo entre 30 a 40 minutos entre um serviço e outro. Pensei comigo, falei, meu senhor, esse homem nunca foi no salão de cabeleireiros, eu acho, ele não sabe como que é, ele nem tem obrigação, né, gente? Mas era essa a orientação. Para esse médico, eu não poderia mais cortar cabelo. Falei, gente, eu não posso me conformar com isso, né? É a minha paixão, é a minha vida, eu dependo disso, é daqui que vem o meu sustento, a minha grana, a minha felicidade. Não, tem que ter uma saída. E aí fui, até que eu encontrei um profissional super competente, eu digo assim, uma pessoa lúcida, né? Que a primeira coisa que ele falou, olha, o caso é cirúrgico, mas pra você, a cirurgia é a última coisa que nós vamos fazer. Assim, ele me ganhou. Porque as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, olha, é cirúrgico. Tá, ok, a cirurgia relativamente simples, porém você tem que ficar de 60 a 90 dias, dependendo do que a gente encontrar a hora que abrir, de 60 a 90 dias com o braço imobilizado, inclusive para dormir. Falei, 3 meses sem trabalhar? Não consigo. Então, quando esse profissional, depois que viu toda, né, abriu aquele monte de exames, avaliou, primeira coisa que ele me falou assim, olha, é cirúrgico, porém, para você a cirurgia é descartada, por conta da sua profissão, pelo tempo que você teria que ficar. Nós vamos tentar todos os recursos para recuperar essa estrutura sem fazer a cirurgia. Pronto, me ganhou. Enfim, o que na verdade, eu fiz? Eu contratei um personal. Eu comecei a fazer atividade física na pandemia, não pensando só nisso. Eu achava que essa dor no braço não tinha piorado ainda, eu ia conviver com ela, fazia parte, ok. Eu comecei a fazer um trabalho de atividade física em casa, na minha casa, no meu prédio, lá embaixo, na área comum. E eu comecei a comentar com ele essas minhas dificuldades. Ele falou, não é normal, imagina, você, né? Alguns exercícios que ele passava, ele percebia nitidamente o quanto eu era diferente, né, de um lado e de outro em relação à força, em relação à estabilidade. E aí eu comecei a fazer um trabalho de recuperação, mesmo antes de saber o que realmente eu tinha. Quando a coisa piorou, que eu comecei a ter essas dores horríveis e perder até a noite de sono, que aí eu fui atrás, né? Começou a saga da procura do médico.
Por orientação do médico, ele me falou, olha, nós temos que fazer um tratamento fisioterápico aí. Com a fisioterapia, também não é aquela fisioterapia do choquinho, tem que ser uma coisa muito específica. Nós vamos tentar estabilizar esse tendão que está rompido, quase 100% rompido, ele tem 25%. Quando ele me mostrou a imagem da ressonância, até eu que sou leiga consegui ver. Sabe fio desencapado, que fica tudo meio esgarçadinho assim? Então tá tudo esgarçadinho e tem 2 fiozinhos ali segurando. Eu falei, meu Deus! E é bom a gente saber, porque você começa a respeitar. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Quantas vezes eu botava esse braço para cima, pegava a bolsa no carro com esse braço. Aí eu tive que me reeducar. Certos movimentos eu não faço mais com esse braço para preservar. Em compensação, na atividade física, eu redobro os exercícios que eu posso. Agora eu já estou até podendo usar um pouco de carga, mas no começo era só mobilidade. Eu aumento o poder desse exercício para poder fortalecer essa musculatura. Para que esse tendão não precise trabalhar. Vocês entendem o que acontece? O músculo, ele mantém toda essa estrutura mais suspensa. Como eu não tenho mais também a estrutura do manguito rotador, fica osso com osso, fica raspando. Então essa estrutura, quando tem a musculatura fortalecida, ela fica mais afofada. E aí você não tem esse atrito aqui do ombro, do braço fazendo no ombro. Então, músculo forte, o braço é lei para o cabeleireiro. Então, gente, acho que aqui eu consegui descrever um pouquinho do que não fazer, né? Então, não trabalhar, não ir nessa loucura sem pensar. Comecem a se preocupar um pouco mais com a postura, com o jeito com que vocês se posicionam atrás da cadeira. Lembrem de distribuir o peso do seu corpo nas 2 pernas. Por que a gente investe numa cadeira hidráulica, gente? Não é a gente que abaixa, sobe, fazendo aqueles malabarismos todos como eu fiz lá em Paris, achando que estava arrasando. É a cadeira que sobe e desce. A gente se mantém na postura, apoiado nas 2 pernas, com o joelho bem levemente flexionado. Como quando você vai fazer exercício na academia, né? Assim, você não tem que dar aquela flexionadinha no joelho para poder fazer exercício. E lembrar de sempre manter a coluna ereta. Melhor maneira que eu encontrei de lembrar disso é murchar a barriga. Murchou a barriga, sem querer você fica reto. E isso vale para a vida, né? Não só para trabalhar, para tudo fica mais bonito. Tá rolando aí, acho que é no Reels ou é no TikTok, não sei, um vídeo que geralmente são fisioterapeutas ou professoras de pilates que colocam, que a pessoa tá tudo esculachada, de repente toca uma campainha e a pessoa, ai, que susto! Não sei quem que já viu. Gente, é isso. É a hora, devia tocar uma campainha toda vez que a gente esquece e super relaxa. Tem que tocar uma campainha, a gente devia levar um choquinho para lembrar que a gente tem que nos posicionar. E quanto mais, claro, não vai conseguir ficar o dia todo assim, mas quanto mais vezes você lembrar, melhor. Lembra do choquinho? Quem sabe funciona aí para você. Para mim tem funcionado muito, tem funcionado bastante. Então, eu falei do jeito que não deve e do jeito que deve ser. Eu acho que aí funciona muito. Funcionou para mim, para vários colegas, eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que têm problema da síndrome do túnel do carpo também. Se você preservar a estrutura do braço com alongamentos, com estímulo, com musculação, claro que um profissional vai poder te orientar. Claro, e tem muita coisa, muita informação positiva no Google. Claro que a gente não vai atrás do Google porque fala tantas coisas, mas tem muita informação bacana que fala sobre essas doenças que acometem a profissão do cabeleireiro. Mas a mais comum são os problemas do ombro e esses problemas da mão, né, também da síndrome do túnel do carpo, que é uma dor também que eu nunca tive, graças a Deus, mas que eu conheço profissionais, amigos que tiveram e que realmente não é nada confortável e também cirúrgico. Para você fugir da cirurgia, você tem que encontrar realmente uma equipe multidisciplinar, como eu fiz, no caso, o médico, o fisioterapeuta e o personal, no caso, né, o professor, para orientar os exercícios corretos para você fazer. Tá, Jô, mas eu não tenho como contratar essa equipe multidisciplinar. E de verdade, gente, não fica barato. Mas não deixa chegar nesse ponto. Não deixa chegar no ponto que você vai ter que investir e vai ter que gastar com isso. Previna e vai gastar o seu dinheiro com outras coisas. Vai gastar o seu dinheiro passeando, viajando, né? Trocando o celular, as coisas que a gente gosta. Mas se eu puder deixar aqui uma orientação para vocês, para prevenção, uma recomendação, vamos dizer, eu diria que
O exercício físico é vida. Eu demorei muito para fazer parte desse grupo das pessoas que sentem falta do exercício físico. Até eu achei que comigo nunca ia acontecer. Mas quando você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. E pela dor eu precisei ser super assídua. E como eu comemorava cada vitória, cada progresso, eu comecei a ver o quanto é importante, quanto faz bem, o quanto os hormônios que são estimulados durante um exercício físico, que a gente só ouve falar, mas pra mim não acontece nada. Eu era desse discurso. Pra mim, eu falei, gente, que endorfina é essa? Não sinto nada, vou na academia, não vejo a hora de vir embora. Quantas vezes que eu ia e eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui com tanta coisa que eu tenho que fazer em casa? Essa 1 hora aqui da academia teria adiantado tanta coisa. E já que eu não fui na terça, também não vou na sexta, porque aí na semana que vem eu começo certo. Eu era essa pessoa até abril do ano passado, quando eu comecei a levar a sério. Gente, se eu conseguir contaminar, se eu conseguir fazer que alguns de vocês, a partir de hoje, e eu convoco, Papo de Cabeleireiros, a tia Jo é danada aqui. Nós vamos querer saber dos resultados aí. Eu quero que vocês comentem comigo depois. Mas se a partir de hoje vocês conseguirem melhorar um pouquinho por dia, mas não pode esquecer, hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço. Não, se você deixar para amanhã, não faz, cai naquele costume de sempre e não vai fazer. Então, a partir de hoje, vamos combinar pouquíssimas coisas. Trabalhar com o abdômen contraído. Nisso você já vai ficar ereta, distribuir o peso nas 2 pernas e não deixar os braços subir acima de 90 graus. Se você fizer isso no dia a dia, na cadeira, são só 3 coisinhas. Depois eu quero que vocês comentem comigo, depois que vocês colocarem isso em prática, depois que vocês virem esse vídeo, que vocês comentem comigo se vocês realmente conseguiram ver mudança. Você vai ver mudança na sua postura, você vai ver como você vai ficar mais bonito, até mais magro a gente fica. Verdade, gente? Se olha no espelho nessa posição que eu falei. Então, recapitulando, até melhorar a posição minha aqui na cadeira, que eu tô de perna cruzada. Abdômen contraído, olha como já esticou. E olha que para sentar eu sou cuidadosa. Abdômen contraído, você já alinhou sua coluna. Braço nunca acima de 90 graus. Braço sempre abaixo de 90 graus. Nunca deixar passar, desculpa esse que não sobe, mas olhem para esse meu aqui que é normal. No máximo, você vai elevar o braço a 90 graus. Ponto. É assim que você vai trabalhar. Lembre também do detalhe de não ficar parecendo que vai voar, né? Não parecendo que vai bater a asa para voar. Se você fizer isso, distribuir o peso nas 2 pernas, com os joelhos levemente flexionados, você vai ver a diferença que você vai ter no seu dia a dia. E isso é ler. Atividade física. Faça, vocês não vão se arrepender. Enquanto ainda você não tem nenhum problema grave, dedique-se pelo menos um dia na semana para fazer um exercício específico para essa estrutura que você usa muito. Comente com o profissional lá da academia que você vai, se você tem um personal que show, ele vai poder te orientar, ou então você sozinho fazendo, procure fortalecer tudo que for exercício de braço, de ombro, para escápula, para toráx, parte do tórax e para a parte do core, é muito bem-vinda. Quando eu falo core, é toda essa estrutura de abdômen, né? Abdômen, a parte de cima, a parte de baixo, não sei os nomes certos, gente, eu só sei que agora eu faço tudo. Eu acredito que vocês vão encontrar e vão trazer muito benefício para a vida de vocês. Gente, eu falo muito, eu queria muito trazer essas informações aqui. E para maior número de pessoas que eu puder contaminar, puder trazer para esse universo da qualidade de vida e da saúde, e vocês vão conseguir encurtar o caminho. Lembra que a proposta do Papo de Cabeleireiros é encurtar caminho, é trazer vocês para o sucesso profissional, para esse patamar de cabeleireiro renomado, conhecido, de um jeito mais fácil, mais rápido. Então, cuidar da sua estrutura para que você possa chegar numa época da profissão em que você fala, nossa, eu tô parecendo uma garotinha. É isso mesmo. Eu gostaria muito que vocês conseguissem melhorar a vida de vocês através das conversas que nós vamos ter por aqui. Por hoje, vamos ficando, né? Porque acho que eu já falei demais. Espero que eu tenha alertado vocês de alguma maneira. Muito obrigada. E fiquem atentos. Logo, logo chegam mais episódios do Papo de Cabeleireiros. Fiquem com Deus. Obrigada.